A Polícia Militar do Piauí resgatou ontem na região de Palmeirais uma jovem de 28 anos que estava acorrentada em uma árvore no quintal de sua casa. E nós vamos trazer esse episódio para vocês. Mas nós queremos também, nesse momento, dar a oportunidade para tirar as suas dúvidas em relação a como acontece o atendimento a pacientes psiquiátricos no estado do Piauí. Essa mulher, mãe dessa jovem, teria adotado esse procedimento não recomendável, obviamente, de acorrentar a adolescente numa árvore por conta de crises que ela possui, de distúrbios mentais que ela tem. Então ela tem uma doença e, portanto, para poder, até de acordo com a própria delegada, para ser preservada em dado momento, eles tomaram essa medida do acorrentamento, né? Foi acorrentada numa árvore. Por que existe uma dificuldade na internação das pessoas nos dias atuais? Como é que funciona essa rede? Quem é que faz esse atendimento? Certamente você, em casa, já pode ter se perguntado isso. Por que isso acontece? Nós vamos trazer mais informações aqui no Jornal do Piauí, primeiro, com a ajuda do nosso Bartolomeu Almeida. Ele fez uma reportagem para a gente, trazendo detalhes sobre como é que foi o episódio lá na cidade de Palmeirais, que servem de luz para a discussão que a gente vai fazer aqui agora, com a ajuda de um especialista, e você pode mandar mensagens pelo 99910-0066. Bartolomeu. A jovem de 28 anos, de nome Josiele, estava acorrentada a uma árvore no quintal da casa dela, no povoado Matinha, na zona rural do município de Palmeirais, distante 108 quilômetros de Teresina. A ocorrência, que foi atendida por policiais militares, chegou até a central de flagrantes em Teresina, após o recebimento de uma denúncia anônima. Ao chegarem ao local, a polícia encontrou a vítima sozinha na residência, onde mora com a mãe, a irmã e o padrasto. Aos policiais, a mãe da garota confirmou que mantinha a filha acorrentada para evitar que ela fugisse de casa, já que ela sofre de esquizofrenia e não obedecia a nenhum familiar. A delegada do município, Caroline Diógenes, informou à TV Cidade Verde que já conhecia a situação e justificou a não prisão dos responsáveis pelo ato por questões circunstanciais. Quando houve a condução para a central de flagrantes, realmente não foi feito o auto de prisão em flagrante, porque se entendeu que é um caso maior, é um caso realmente de saúde pública. A mãe da Josiele, ela vive em extrema pobreza, então ela sai para trabalhar. À época, a Josiele já teve momentos, como ela apresenta esse quadro de esquizofrenia, de sair caminhando de Palmeirais para Teresina, e já houve relatos até de que nessas andanças ela acaba sendo abusada sexualmente. A delegada apelou para outros órgãos para conseguir a internação de Josiele, mais uma vez. Como delegada que a gente está junto com toda a rede de proteção, junto ao Ministério Público, à assistência social, enfim, todos os órgãos, para que a gente consiga novamente internar a Josiele. A situação dela, ela não é uma infratora, ela não usa drogas, realmente ela passa por esse quadro de instabilidade devido à esquizofrenia. Quadro de esquizofrenia, uma mãe que não sabe o que fazer e toma a decisão que tomou drástica e, obviamente, não recomendada. Mas nós vamos entender agora por que as pessoas têm dificuldade com algumas abordagens com os pacientes que são mais violentos, por exemplo. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Ralph Webster, que é médico psiquiatra, e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Muito obrigado, Dr. Ralph, pela presença aqui no Jornal do Piauí. Você pode mandar mensagens pelo 99910-0066. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. É um caso muito interessante, muito simbólico, né? É comum também? Infelizmente é. Porque... Pessoas confinadas ou acorrentadas, é isso? Sim, sim. Porque, assim, as doenças mentais, elas são desafiantes para as famílias e principalmente para aquelas pessoas com menor condição social e econômica. Então, quando você tem uma família em extrema pobreza, né, ou em situação econômica
né, precária, você às vezes não tem nenhum quarto para colocar o seu paciente, né, a sua pessoa com um transtorno mental. E, de fato, há critérios para você internar uma pessoa. Não é simplesmente por ela ter esquizofrenia que ela vai ficar internada para sempre. E qual é o critério? Por que, por exemplo, essa mãe tem essa dificuldade? Ela tem desinformação sobre a rede que atende? Ou é porque os casos são tão criteriosos? Talvez seja uma falha da rede de saúde mental em estar ajudando, em estar, né, auxiliando essa mãe no cuidado a essa paciente, porque a rede ela tem que contar com os CAPs, com as UBSs, com os agentes de saúde, tem que estar todo mundo envolvido e com as redes, principalmente de assistência social, para você ver como você vai estruturar uma família com um doente mental, uma pessoa que não tem cura, é uma doença sem cura, né? E que, para a gente internar uma pessoa com esquizofrenia, existem basicamente 3 situações. É a ameaça à integridade física própria, ameaça à integridade física de terceiros, todos secundários à doença, né? E a falha de tratamento extra-hospitalar. Né? Quando você falha com os CAPs, quando você falha com os ambulatórios, né? O Hospital Aurelino de Abreu ele é o suporte para a rede quando ela falha, porque hospitalizar os pacientes não resolve doenças mentais. E esse é o ponto. Eu lembro aqui que nos anos 80, você tinha uma cultura diferente, ou uma conduta diferente para pacientes. Você tinha um hospital especializado em internações, tanto privado quanto público. Havia, claro, um conceito, né, das internações dos anos 60, que era muito, muito penosa, às vezes até se confundia com pessoas que tinham uma dificuldade de relação social, era internada também, então havia realmente uma dificuldade. Mas por que se radicalizou a ponto de praticamente se acabar com esse tipo de internação? Olha, para você ter uma ideia, o Hospital Aurelino de Abreu tem 160 vagas. E hoje você não tem vagas para mulheres tão facilmente. 160 vagas? São 160 pessoas internadas. O hospital hoje está ocupado 100%? Não está. Porque para homens a gente tem uma internação cíclica mais rápido. A gente tem muito problema. É maior. Isso, a rotatividade. A gente tem muito problema com as internações que são judicializadas, porque aí elas fogem do critério médico, elas fogem do critério técnico. Eu tenho um paciente que já está bom para ir para casa, mas ele só pode sair do meu hospital se o juiz der alta. E aí você entra no processo jurídico. Por quê? Que demora 3, 6 meses. Então, por que essas pessoas dependem de decisão judicial? Tem a ver com prática de crime, por exemplo? Não, às vezes tem a ver com a prática de achar que está fazendo o bem em judicializar uma internação. Sabe? Então, às vezes, se apela, o Ministério Público vai, ou o delegado vai e tal, aí o juiz vai e dá uma ordem judicial de internação. Só que para desfazer a ordem judicial de internação é outra ordem judicial. Então, sai do critério técnico. E o jurídico, o judicial, é uma via muito mais demorada. Então, às vezes, as pessoas passam 3, 6 meses internadas. Elas não resolvem em 15 dias. Né? Então, a gente tem muitos pacientes, acho que das 30 vagas femininas que a gente tem, eu acho que temos pelo menos umas 15 que são judiciais ou que são pessoas com perdas de vínculos familiares que não tem nem como dar alta, não tem para onde ir. Tá, então, assim, a pessoa que, por exemplo, está vivendo o que está vivendo a mãe dessa garota lá de Palmeirais, o que ela deve fazer? O primeiro passo que ela deve dar? Primeiro, ver como é que está essa assistência da UBS, ver se o médico já conhece a situação, né, se o serviço social da cidade conhece a situação, né, e se é um caso que falta a ela um quarto ou se é um caso que ela precise ser internada para sair de uma crise. Porque, pelo que deu para ver nas imagens, ela está acorrentada porque a mãe diz que sai de casa e tem medo de ela sair na rua. Então, isso não é uma situação que um remédio vai resolver. Isso não é uma situação que a internação vai resolver. Isso é falta de moradia digna, isso é falta de condições, de cuidadores, né? É falta de um CAPS para estar deixando essa paciente durante o dia lá, que o CAPS, às vezes, infelizmente, tem que funcionar meio feito creche.
As pessoas, às vezes, precisam passar o dia, né, o paciente precisa passar o dia num CAPS para que a família possa trabalhar. Olha só, olha que situação, gente. Sim. É por isso que é muito importante, antes da gente ficar criticando as pessoas que eventualmente tomam decisões radicais em relação a isso, que a gente possa compreender a complexidade da vida dessas pessoas. A delegada falou que lá é uma situação de extrema pobreza. Pessoas em extrema pobreza, portanto, têm uma rede nas cidades que podem atendê-las ou podem encaminhá-las. Que deveriam, né? Podem e deveriam encaminhá-la. Então, CRAS, CREAS, CAPs, UBSs, o sistema de saúde público precisa ver e estudar o caso de como é que vamos ajudar essa paciente e a família dela. Né? Não é simplesmente botar ela para morar no Ararendá de Abreu, que não vai resolver. Você vai acabar tirando ela de um convívio social para sempre, para viver, em outros termos, aprisionada, né? Sem poder ir e vir, porque ela vai estar internada como se estivesse numa crise de saúde mental, né? Sendo que o problema dela é não ter uma condição de habitação digna. Mas isso é muito sério, gente. Não é tão simples quanto parece. Não, não é. Bom, mas olha, vou aproveitar e mandar aqui ler algumas mensagens de telespectadores pelo 999-100066. Obrigado a vocês que estão mandando mensagens para a gente. Uma telespectadora coloca o nome dela aqui, eu vou ocultar o seu nome, mas vou dizer aqui a sua mensagem. Ela diz que tem uma irmã que tem depressão, ela escuta vozes, a irmã, né, e inventa histórias que não existem. E não toma os remédios de forma alguma. Quais são os passos que ela deve dar como parente, né, como irmã, para garantir que ela tenha de volta a saúde? Ela não sabe o que fazer, é o que ela diz. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua mensagem. Primeiro, ver com o médico assistente, ou a médica assistente, né, está tendo uma assistência psiquiátrica que possa estar fazendo esse cuidado, esse estudo de caso, para ver se é algo que vai melhorar com a medicação, né, se é uma falha de medicação ou se é realmente qual é o diagnóstico exato, porque a população em geral muitas vezes chama uma esquizofrenia de depressão, chama, sabe, um autismo de depressão, chama um retardo mental de depressão. Depressão é um termo muito genérico, né, usado pela população para dizer que está com um transtorno mental. Né? Então, ver a falha medicamentosa com o médico assistente, a gente tem redes de ambulatório, de CAPS, mas que, primariamente, todo médico da família, né, os médicos das unidades básicas de saúde, eles devem prestar esse primeiro atendimento e dar o encaminhamento correto. Uhum. Então, depressão, quando é que é um caso de internação, de maneira geral? Depressão entra naquele caso da ameaça à própria integridade física, né? O risco de suicídio, por exemplo. Né? Ou quando é um risco por inanição, quando a pessoa não está comendo, não está se alimentando e está perdendo peso e não tem um hospital clínico que possa dar suporte. Porque, a princípio, uma depressão poderia ser internada em qualquer hospital clínico com assistência psiquiátrica, que não se trata de louco em si, como diz a lei antiga, né? Se trata de um caso em que a pessoa tem uma ameaça à própria integridade física, ou por não se alimentar, ou por não estar bebendo água, ou por estar ameaçando se matar. Então, isso aí é uma coisa de hospital que um hospital clínico com assistência psiquiátrica resolveria em qualquer cidade, não só em Teresina. Isso é um problema muito grave no estado, porque tudo se acha que tem que transferir para Teresina. Ou então tirar de perto, né? Coloca lá na internação que tira da vida. Ah, sim. Tem um outro aqui que ele fala em nome do vizinho. Ele diz, tem uma amiga que é vizinho, né? Que tem um filho doente, que vaga pelas ruas e anda sujo. A vizinha, no caso a parente, não sabe exatamente o que fazer e não consegue tratamento, porque ele não deixa sequer ser pego. Veja, ele pergunta que tipo de encaminho pode dar, que tipo de orientação pode dar à família. Muito obrigado a você que participa. Primeiro, lembrar que a rua é um direito de todos. Né? Então, se ele não está ameaçando a vida de ninguém, nem a própria vida, né? Você tirá-lo só porque ele está na rua, isso é algo muito mais social do que técnico. Certo. Segundo, mais uma vez, a rede de saúde tem que ter esse acesso ao paciente, tem que conhecer o caso. Teresina é coberta, por exemplo, por 8 CAPs, 8 centros de atenção psicossocial, que, em primeira instância, é quem deve resolver os casos da cidade e deve dar os devidos encaminhamentos. Mas a rede de saúde básica, né, o clínico, ele
tendo acesso ao caso, ou o CRAS ou o CREAS, tendo acesso ao caso, deve fazer essa interpelação ao CAPS de como lidar com isso aí. Se é um caso de você levar para uma urgência psiquiátrica do Areolino de Abreu, ou se é um caso de você tentar medicação, existem medicações de depósito, medicações que você toma igual aquelas injeções de anticoncepcional, que é de mês em mês. Existem medicações para transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, que é de mês em mês. Olha isso. A medicação, hoje a tecnologia, a ciência já descobriu caminhos para a convivência. Ele está aqui dizendo que já foi em todos os CAPs, complementando aqui a informação, mas o CAP, ninguém lá nunca o visitou na casa dele. Então é preciso ver com o CAPS também essa situação. Isso. Existe uma expectativa das pessoas de que elas fiquem boas, 100%, e isso é um problema? Isso é um problema, porque a gente tem uma parte de casos que a pessoa fica bem, que fica boa, uma outra parte de casos que a gente controla os sintomas, né? E existe uma parte de casos que sempre vai ser muito mais difícil de lidar, né? Então, nas esquizofrenias, principalmente, nos transtornos bipolares, né, os retardos mentais, isso não são casos que a pessoa pode se dizer curada para sempre. É muito mais fácil de ter recaídas e ter pioras de novo, né? Nas depressões, você tem uma metade de depressivos que vão ficar curados e não vão mais precisar de remédio. Olha, eu vou inclusive ler aqui essa última mensagem de um telespectador, ele colocou o nome, mas eu também não vou revelar. Ele diz o seguinte: minha esposa tem problemas importantes de saúde mental, mas ela toma remédio regularmente e há 20 anos ela não tem uma crise. É um sinal de que o bom tratamento é capaz de fazer com que as pessoas tenham uma vida o mais perto possível daquilo que nós chamamos de uma vida normal. Queria agradecer ao senhor, doutor. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Nós que agradecemos. Muito obrigado mesmo.